Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Nagai, de Direito Empresarial, relacionado ao exame da OAB, ok? Então vamos lá, vamos passear na disciplina Direito Empresarial para que você consiga alcançar pontos importantes para a sua aprovação. Pois bem, sem muitas delongas, aula número 1, Direito Empresarial. É importante falarmos em relação à disciplina, né? O aluno sabe que o conteúdo é extenso, né? Maçante. No entanto, veremos pontos importantes que normalmente caem no exame da OAB. Tá? Para o aluno ter uma ideia, dentro do exame, né, em relação a direito empresarial, normalmente caem 5 questões. E aí o aluno pode até se perguntar, poxa, mas no universo de 80 questões, só 5? Pois é. No entanto, não é o número de questões. O aluno, para que ele possa ter aprovação, há necessidade do quê? Há necessidade que ele consiga uma pontuação linear. Tá? Não adianta ele entender apenas de processo penal, direito penal, ou até achar que são disciplinas mais importantes. O direito empresarial também é importante e que faz parte para que você consiga o sucesso na aprovação. Ok? Vamos lá. Muito bem, temos aí as estatísticas são exatamente essas que eu acabei de falar, né? Não é o número de questões, mas sim a regularidade do aluno. Né? Não adianta ele apenas se voltar a acertar questões de penal e zerar em direito empresarial, né? Está fora. Né? No entanto, portanto, deve então o aluno se atentar ao direito empresarial. Vamos lá, senhores. Quais são os tópicos mais cobrados em direito empresarial no exame da OAB? Né? Nós veremos aí as sociedades no Código Civil, né? Sociedades personificadas, sociedades não personificadas. Veremos também os títulos de crédito, né? Também um título muito importante dentro do direito empresarial. Veremos ainda a falência, né? A Lei 11.101/2005, também muito importante, relacionado ao direito empresarial. Né? Veremos também sociedade anônima, né? A SA, também uma sociedade importante que normalmente cai no exame da OAB. Né? E além disso, temos ainda a recuperação judicial e vamos finalizar com os contratos. Ou seja, são os tópicos mais importantes, mais cobrados dentro do direito empresarial. Ok? Vamos lá, senhores. Seguindo aí no slide. Muito bem. Para que o aluno possa entender o universo, é necessário, aliás, entender o universo do direito empresarial, é necessário entender o termo empresário, né? E o termo empresário está lá no nosso artigo, conforme nosso slide, o artigo 966 do Código Civil, que diz o seguinte, presta atenção, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulações de bens ou serviços, artigo 966 do Código Civil. Muito importante o aluno entender esse artigo, porque ele cai em praticamente, ou caiu em praticamente todos os exames, ia falar todas as provas, né? Todos os exames da OAB. Então, preste atenção. Diz o artigo 966, considera-se empresário o quê? Tá? O artigo 966 caput, porque na verdade ele tem o caput e o parágrafo único, e nós vamos comentar depois, mas dentro do caput ele descreve quais são os requisitos para que possa ser empresário. Que requisitos são esses? Então diz lá, tá, que deve exercer a atividade de forma profissional. Atividade profissional é aquela atividade feita de forma habitual, tá, e em nome próprio. Então não adianta, por exemplo, eu ter o quê? Eu ter ali de repente um computador, né, em casa que eu vá vender para um terceiro. Né? Então, eu tenho um computador usado, faço a venda, né, vendo esse computador, não quer dizer que eu sou empresário. Por quê? Eu não estou exercendo esta venda de forma profissional, de uma forma habitual, e sim forma pontual.
Então, para ser empresário, inicialmente, deve exercer essa atividade de forma profissional, habitual, corriqueira. Ok? Vamos lá. O que mais? Diz ainda o artigo 966, atividade, né? Exercer profissionalmente a atividade econômica. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a atividade econômica está ligada a quê? A lucro. Tá? A atividade que não visa lucro, ela não é contemplada no direito empresarial. Tá? Então, para ser considerado, atenção, para ser considerado empresário, há necessidade de exercer a atividade de forma profissional, habitual, visando lucro. E que atividade é essa? Diz lá, todo ato que visa a produção ou circulação de bens ou serviços. Tá? E atenção ao detalhe, é uma regra geral. Então, ou seja, tudo aquilo que eu uso, né, que viso a produção e a circulação de bens, de serviços, visando lucro, né, e de forma habitual, né, esses são os 3 requisitos iniciais, por enquanto é considerado empresário, ok? Seguindo no nosso slide, ele diz ainda um outro requisito, que é de forma organizada. Tá? Então, ou seja, organizada, eu tenho 4 elementos importantes, tá? Que seria a mão de obra, conforme você vê aí no seu slide, tá? Capital, tecnologia e insumos. Então, exercer atividade profissional, né, habitual, de forma organizada, ou seja, utilizando mão de obra, né, utilizando capital para essa empresa, mediante a tecnologia, né, mediante insumos, né, para produzir determinado bem, por exemplo, né, esses são os requisitos para que seja considerado empresário. Tudo bem? Professor, então quer dizer que se faltar qualquer um desses elementos, ele não é considerado empresário? Exatamente. Então, o artigo 966 caput é muito claro. Há necessidade da existência de todos esses elementos para que seja considerado empresário. Ok? Vamos lá? Vamos em frente, senhores. Atenção, o professor colocou um alerta aí, porque até então eu estou falando aqui de empresário, mas o aluno pode estar aí na cabeça, mas que termo de empresa, de empresário isso quer dizer? Né? Existe um outro significado? Qual é o significado que eu tenho de empresa dentro do direito? Muito bem, veja aí no seu slide. O termo empresa tem diferentes conceitos, né? Ele pode ter um conceito objetivo, pode ter um conceito subjetivo, né? Depende de onde ele estiver dentro do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, veja no slide. Em relação ao termo empresa no conceito objetivo, ele tem esse entendimento, por exemplo, lá na Lei de Registro Público das Empresas, tá? Quando ele menciona lá estabelecimento comercial. Estabelecimento comercial dentro da Lei de Registros Públicos, né, em um de seus artigos, significa a empresa no sentido de uma universalidade de bens, de um estabelecimento comercial. Aliás, estabelecimento comercial que veremos ainda em outras aulas do nosso curso. Ok? Em relação ao elemento subjetivo, tá? Em relação ao termo empresa no elemento subjetivo, ele tem a ideia, né? Ele seria sinônimo de sociedade empresária. Tá? Aí sim, de uma forma, de uma outra universalidade, de uma sociedade constituída. Tá? Então, cuidado. Agora, em relação ao direito empresarial, esse termo empresa é entendido como? Tá? Para nós, dentro do direito empresarial, e que você deve guardar para a sua prova, é que o termo empresa é considerado ou é sinônimo de atividade econômica organizada. Ou seja, toda vez, e você verificar lá o termo empresa, né, coloque na sua mente, anote na prova, inclusive, que empresa no direito empresarial é sinônimo de atividade econômica organizada. Né? Isso fará com que você se remeta aos nossos conceitos, né, ao conceito do artigo 966. Né, atividade, aquele conjunto de atos para a produção e circulação de bens ou serviços, né,
atividade organizada, ou seja, mediante mão de obra, mediante capital, mediante insumos, né? Mediante tecnologia, visando lucro, né? Ele fala atividade econômica organizada, né? E de forma profissional, ou seja, de forma habitual, ok? Então é isso que se considera, que se caracteriza, esses são os requisitos para que seja considerado empresário, ok? Guarde isso que é muito importante. Vamos lá, vamos em frente. Muito bem. Pergunta de prova. Qual a natureza jurídica do ato de registro na junta comercial contido no artigo 967? E aí no seu slide, logo em seguida eu coloco o artigo 967. O que diz o 967? É obrigatória a inscrição de empresário no registro público das empresas mercantis da respectiva sede, antes do início da atividade. Pô, professor, simples, né? Então, já que o artigo 967 diz que é necessário o registro, então eu respondo tranquilamente, natureza jurídica é constitutiva. Para que eu possa constituir o empresário, basta que eu faça o quê? O registro, né, do registro público das empresas mercantis. Pois bem, volte lá no nosso slide. Senhores, detalhe importante. Na verdade, o que acontece? O empresário, né, contido no ordenamento jurídico, lá no artigo 966, ele tem esse sentido amplo, né, que seria o quê? É aquele que exerce atividade organizada, né, sentido amplo, não importa se é sociedade empresarial, se é empresário, ele é no sentido amplo do termo. Tá? E ali ele é muito claro, ele diz que considera-se empresário, e você já sabe, né, todos aqueles requisitos, que exerce profissionalmente, atividade organizada, etc. e tal. Há necessidade do registro? Pois é, não há. Apesar do artigo 967 deixar determinado que é obrigatória para que eu possa constituir um empresário, não há necessidade. Bom, professor, então isso está errado, o artigo da lei está errado? Não, não está errado o artigo da lei. É que o sentido do artigo 967 é não constitutivo, e sim para a regularidade da atividade empresarial. Vamos lá no nosso slide, preste atenção. Veja só, o ato, a natureza jurídica do registro é um ato declaratório, né, para declarar que foi registrado e não para constituir. Para constituir basta que eu exerça profissionalmente. Não há necessidade do registro. Tudo bem? E essa é uma questão que cai normalmente em todo o exame da OAB e, infelizmente, às vezes até por falta, né, desse entendimento, que o aluno acaba escorregando e perdendo uma questão. Tá? Pô, professor, mas qual é esse entendimento, né, que está na lei? Né? Como é que eu entendo isso? Né? Um dos exemplos, uma das saídas, né, para que o aluno possa entender, inclusive, qual é o sentido daquela norma, está lá nos enunciados, né, nos enunciados de direito civil, nos enunciados do Código Comercial, que você vê aí em alguns livros e algumas resenhas, em códigos civil, por exemplo. Tudo bem? Ou vademecums por aí. Tá certo? Vamos em frente? Então vamos lá. Seguindo aí no nosso slide. Então, portanto, a natureza jurídica do ato de registro, né, mencionado no artigo 67, ele serve para quê? É declaratória, não constitutiva, e serve para que para o empresário, possa usufruir das prerrogativas do ordenamento jurídico, como, por exemplo, a recuperação judicial, tá? Prevista lá na Lei 11.101/2005. Então, ou seja, e nós vamos ver lá na frente, se uma empresa estiver em dificuldades financeiras, existe um remédio jurídico para que ela possa tentar, né, se recuperar, que é a chamada recuperação judicial. Antes era chamada de concordata, tá? Atualmente, já há um bom tempo, é entendida como recuperação judicial. Só que,
para que ela possa usufruir desse benefício, dessa prerrogativa, há necessidade, aí sim, do registro, né, no registro público das empresas mercantis. Se não houver o registro, a empresa não pode obter esse benefício. Tudo bem? Então, detalhe importante, artigo 966, empresário, ele é meramente declaratório e não constitutivo. Tudo bem? Vamos lá? Seguindo então, aqui no nosso slide. Bom, se já sabemos quais são as atividades empresariais, podemos agora ver quais são as atividades que não são consideradas empresariais. Tá? Então, por exemplo, se nós vimos que a atividade deve visar lucro, todas aquelas que não visam, né, não têm fins lucrativos, não são tutelados pelo direito empresarial, né, como associação de bairros e amigos, né, a fundação, as organizações religiosas, partidos políticos, organizações não governamentais, são entes, né, que não são tutelados pelo direito empresarial. Por quê? Porque no direito empresarial só são tutelados aquelas entidades que visam lucro. Tudo bem? Então esse é o item A. Continuando aí, nós temos o item B, relacionado às cooperativas, né? Por quê? A cooperativa, na verdade, ela possui uma legislação própria, né? Conforme até reza aí o artigo 1093 do Código Civil, que eu deixei para vocês no slide. Apesar do registro da cooperativa, né, ser feito na junta comercial, veja, né, e nós vamos ver depois a diferença entre registro na junta comercial e registro no cartório de pessoa jurídica, ela é considerada não empresária. Então, cooperativa não faz parte das atividades empresariais. Temos ainda sociedade simples, né? Sociedade simples, nós veremos ainda com mais profundidade essa sociedade, uma vez que cai normalmente no exame da OAB também. Então, no momento oportuno, iremos nos aprofundar. Por hora, estamos aqui declinando quais são as atividades não empresariais. Tudo bem? Então, falamos das cooperativas, falamos das sociedades sem fins lucrativos, sociedade simples, né, o artigo 982, que inclusive diz o seguinte, tá? E deixa expresso, veja só, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeito a registro, e simples as demais. Tá? Então veja, o artigo 982, ele deixa muito expresso, né? E aqui nós vamos ver uma mudança no entendimento, né, em relação à sociedade empresária e à sociedade simples. Né? Antigamente nós tínhamos sociedades civis e sociedades comerciais. Né? Sociedades civis que eram registradas num determinado órgão, registrador, e as sociedades, fugiu agora o termo, né? Que hoje são chamadas sociedades empresárias, são registradas na junta comercial. Para nós, o que interessa para o exame da OAB é isso, a diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária. Diferente da sociedade civil, da sociedade comercial, lembrei o termo. Tudo bem? Vamos em frente, senhores. Pois bem, continuando ali, o item D, dentro ainda das atividades que não são empresariais. E anotem e prestem atenção nessa letra D. Diz o seguinte, atividades intelectuais de natureza científica, artística ou literária, ainda que haja colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Artigo 966, parágrafo único. Muito bem, volte para mim aqui. Senhores, esse artigo é a mãe dos sonhos, tá? É aquele no qual o aluno tem que debruçar em cima, entender, não decorar, porque decorar não se leva a nada. Tá? Há necessidade do aluno entender o conceito e com base nisso ele consegue entender justamente os outros conceitos dentro do nosso ordenamento jurídico. Tá? Uma vez que sabemos que apesar de não estarem, né, numa sequência, eles fazem parte de um sistema. Tá?
Então, o artigo 966, parágrafo único, diz o seguinte: não são considerados empresárias aquelas atividades científicas. Que atividade científica é essa? Cientista? Não, o aluno sabe. Atividade científica é aquela que há necessidade, inclusive algumas até, de um registro no seu órgão específico. Engenheiros, médicos, advogados? Sim, claro, advogados. São atividades de natureza científica. Tem ainda natureza artística. Olha só, obrigado. Natureza artística ou literária. Então, são atividades que não são consideradas empresariais. E veja, ainda que haja colaboradores. Então, professor, quer dizer que um médico, um advogado, mesmo que haja uma secretária, um colaborador, uma secretária ali, ele é considerado não empresarial? O engenheiro que tem lá o seu escritório, que tem a sua atendente, o médico principalmente, em consultórios, quer dizer que ele é sociedade não empresária? Pois é. O artigo 966 diz isso. Eu ia falar 967, não, 966. Ele diz exatamente isso. Não são atividades empresariais, vírgula, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Volte para mim aqui. Senhores, o que eu falei há momentos atrás? Qual é o sentido do termo empresa dentro do direito empresarial para nós? O aluno, quando for fazer a prova de direito empresarial, nas questões envolvendo direito empresarial, dependendo da questão, ao verificar o termo empresa, pode ali alterar, colocar entre parênteses, atividade econômica organizada, para que ele possa lembrar o conceito. Tudo bem? Então veja, o artigo 966 diz o seguinte: o caput não pode ser empresário, o advogado, o contador, o médico. Porém, se ele constituir elemento de empresa, ou seja, exercer profissionalmente atividade econômica organizada, será considerado empresário. Tudo bem? Vamos lá? Vamos em frente. Aqui um exemplo, um desenho para ficar mais claro para o aluno entender essa ideia. Isso é muito importante, senhores. Vocês devem gravar isso, porque isso cai em todo o exame da OAB. Aqui nós temos o seguinte exemplo. Olha só. Eu tenho uma sociedade, se é sociedade, nós vamos ver ainda lá na frente, sociedade envolve pelo menos duas pessoas. Então, sociedade, eu tenho aí 2 médicos, um consultório. Nós acabamos de ver que o médico é aquele que exerce uma profissão intelectual, natureza científica. E por conta disso, ela pode ser considerada, segundo o caput do artigo 966, como não empresarial. Porém, a partir do momento que eu constituir um elemento de empresa, leia-se atividade econômica organizada, eu terei não apenas agora, eu terei não mais uma atividade não empresarial, mas sim uma atividade empresarial. É a mesma coisa de transformar essa sociedade, por exemplo, num hospital. Um hospital eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 médicos? Tenho vários médicos. Mas o que faz considerar o hospital uma atividade empresarial? Agregar elementos que constituem elementos de empresa. Então eu tenho no hospital não mais apenas o serviço daquele médico. Porque veja, eu posso ter dentro do consultório médico uma sociedade não empresária, e nós vamos ver lá uma sociedade simples, por exemplo, com vários médicos com várias especialidades. E não significa que é uma sociedade empresarial. Agora, dentro do hospital, eu tenho outros serviços agregados. Então, não só o serviço médico, não apenas o serviço de laboratório, mas eu tenho o estacionamento, que é um serviço, às vezes, terceirizado, eu tenho uma lanchonete, que é um outro ramo empresarial, ou seja, eu tenho elementos que constituem essa atividade. E, portanto, o hospital
passa a constituir um elemento empresarial. Tudo bem? Ok? Vamos em frente, senhores. Vamos ao slide. Bom, continuando aqui, fica a pergunta. Há alguma atividade intelectual que não poderá ser considerada empresarial? O que o aluno acha? Será que existe alguma atividade intelectual que não poderá ser considerada nunca empresarial? Pois bem, está aqui a resposta para vocês. Em letras garrafais, vermelho inclusive, olha só. A única atividade intelectual que não poderá ser considerada empresarial é o exercício da advocacia. Veja, mesmo que haja atividade organizada, a advocacia não é considerada empresarial. Tudo bem? Ok? Inclusive isso está até na lei dentro do CFC. CFC não. Estou confundindo aqui, professor às vezes também ministra aula na área de contabilidade, justamente voltado ao direito empresarial, então acaba aí confundindo os órgãos. Então dentro da OAB nós temos a legislação específica no qual entende que a OAB não é uma sociedade empresária. Tudo bem? Ok? Muito bem, senhores. Temos aqui, será que temos tempo? Deixa eu ver. Temos aqui atividade rural, salvo engano é o último elemento das atividades não empresariais. Veja, a atividade rural, ela está ordenada, aliás, está prevista ali no artigo 971 a 984 do Código Civil. Agora veja, aqui há uma diferença. Em primeiro lugar, diz o artigo 971, que estabelece ali um critério espacial para que a atividade seja rural ou não. Diz lá, fora da zona urbana. Então, eu tenho essa especificação, tem uma delimitação territorial. Além disso, ele diz ainda, vamos lá, muito bem, que a atividade rural é não empresarial. Essa é a regra. A regra é não empresarial. De forma que, ao verificarmos, muito bem, aqui, vamos lá, pois não. Porém, neste caso, a lei altera o critério. Ele diz que quando efetuar o registro na junta comercial, será considerado empresário. Veja, completamente diferente do artigo 966. Lembrando lá, obrigado, voltando aqui para mim. Lá no empresário, aliás, nós vimos que para que ele possa ser considerado, não há necessidade, não havia e não há a necessidade do registro. Não há necessidade do registro. O registro é meramente declaratório. Já em relação à atividade rural, em regra, ela não é considerada empresária. No entanto, a partir do momento em que ela efetuar o seu registro, este ato é constitutivo. Ele passa a ser empresário. Tudo bem? Completamente diferente do artigo 966. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se não tiver, por favor, vamos lá. Vamos para fecharmos. O professor já estava esquecendo aqui. Para fecharmos, temos aí a questão da OAB, para que o aluno possa verificar que realmente é o que cai na OAB. Vamos lá. Caiu em uma das questões, em um dos exames da OAB, a seguinte questão. Alfredo Chaves exerce em caráter profissional a atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Pronto. Não há registro da atividade por parte de Alfredo em nenhum órgão público. Pois bem, com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta. Tá fácil, hein, senhores? Depois dessa primeira aula, tá muito fácil. Vamos lá, quais são as alternativas? Pois bem, temos lá, Alfredo Chaves não é empresário, porque exerce atividade intelectual de natureza literária. O que vocês acham? Em relação a esse histórico, conforme estamos vendo aí no slide, Alfredo Chaves, será que não é empresário porque ele exerce atividade intelectual de natureza literária?
nós acabamos de ver no artigo 966, no caput, que ele fala que, mesmo exercendo atividade intelectual, né, de natureza literária, ele pode ser considerado empresário. Tá? Ou seja, então, essa verdade não é absoluta. Tá? Qual é a exceção? Salvo se constituir elemento de empresa. Então, a primeira alternativa já podemos tirar, mesmo porque o próprio texto diz: o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Tudo bem? Então, a primeira está descartada. Letra B. Alfredo Chaves não é empresário, porque não possui registro em nenhum órgão público. Pois bem, o aluno sabe responder, ficou fácil. Será que o fato de não ter registro em nenhum órgão, ele não é considerado empresário? Já vimos, acabamos de ver, no artigo 966 do caput, diz lá, considera-se empresário, não é obrigatório o registro para que se constitua, para que seja considerado empresário. O registro é um ato meramente declaratório e não constitutivo. Tudo bem? Então, letra B, descartada. Letra C. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Será que está certo isso? Olhando ali pela questão, ele diz em caráter profissional, então está dentro do requisito, atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares, que está previsto no parágrafo único, porém, o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Será que é empresário, independente da falta de registro? Com certeza. Mas vamos ver a alternativa D? A alternativa D diz lá: Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Empresário é considerado quando exerce atividade não organizada? Não. Nós vimos que há necessidade do exercício da atividade organizada. Capital, insumos, mão de obra, tecnologia. Tudo bem, senhores? Mas espera aí, professor, é isso mesmo? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. E aqui a resposta é a letra C, exatamente isso, o aluno já sabia. Alfredo Chaves é empresário, independente da falta de inscrição na junta comercial. Artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Senhores, de início, essa foi a nossa primeira aula. Temos muitas coisas importantes ainda para ver, tudo relacionado ao direito empresarial. Ok? Nos acompanhe e até a próxima.